Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula aqui no canal Biolodúvidas. Eu sou Patrick Gomes e hoje você vai saber muita coisa acerca do hormônio ADH. Então, já vai pegando aí o teu caderno, tá? O teu lápis, que tu vai aprender muita coisa bacana hoje com relação ao hormônio ADH. Então, vamos lá. Pegou o caderninho? Pegou aí todo o seu material, lembrando que quem quiser esse slide aqui eu posso mandar para vocês, é só comentar aqui embaixo, tá? Não esquece disso, que tranquilidade mando para você. Então, hormônio ADH, o hormônio antidiurético que também é chamado de arginina vasopressina. Interessante é que a função do hormônio ela é ligada diretamente ao nome do hormônio. Então, muitas pessoas que lê nas entrelinhas hormônio antidiurético, então já tenta imaginar que é um hormônio que evita que você urine. Agora, o porquê é que ele faz isso e como ele faz isso, você vai descobrir hoje aqui na aula. Além disso, por conta dele ter outra função, a gente também chama ele de hormônio vasopressina, que eu também vou estar explicando para você aqui nessa aula, aqui nesse meu quadro maravilhoso. Então, quem produz o ADH, nossa, é uma coisa aí padrão. Muita gente diz aí que quem produz é a hipófise e bererê, barará, bororô. Não, a hipófise produz vários hormônios. Entretanto, ADH e ocitocina, por exemplo, são hormônios que são armazenados pela neurohipófise. Mas quem produz esses dois hormônios, em especial o hormônio ADH, é o próprio hipotálamo. Então, o hipotálamo produz esse hormônio e acaba lançando ele de forma específica para a neurohipófise. E lá ele vai ser armazenado e, consequentemente, secretado. Então, em que parte da hipófise esse hormônio ele é armazenado e, consequentemente, secretado? Na neurohipófise, tá? Assim também como a ocitocina, que também é um hormônio que é produzido pelo hipotálamo. Para quem tem dúvidas com relação a essa glândula, fica no meio da nossa cabeça, tá? E tá aí a demonstração apresentando aí o hipotálamo e as glândulas. Eu vou chamar de glândulas hipófises, porque eu gosto de denominar como adenohipófise e neurohipófise, tá? Por exemplo, por isso que eu chamo de glândulas hipófise, tá? Então acaba aí o hipotálamo produzindo o ADH e liberando ele para poder ser armazenado na neurohipófise e, consequentemente, ser secretado por objetivos específicos. É igual a trabalho científico, tem objetivos gerais e objetivos específicos, tá? O hipotálamo produz o ADH por meio dos núcleos paraventricular e supraóptico. É importante dizer isso por quê? Porque o estímulo que é gerado para poder produzir esses hormônios é ligado diretamente a essas estruturas, tá? E esse hormônio acaba sendo transportado para a neurohipófise por meio do transporte axonal, o ADH é levado até a neurohipófise, tá? Lembrando uma coisa interessante, os hormônios da adenohipófise todos são produzidos pela própria hipófise, tudo bem? Por qual motivo ele é secretado? Aí é que está o grande barato aqui de toda essa videoaula que eu quero explicar para vocês. O porquê que o ADH ele é secretado? Por qual motivo? Vai para onde? Vai fazer o quê? O que é que isso tem a ver com temperatura, alimentação e equilíbrio de água no corpo? Vamos descobrir aqui agora. Estímulos. Alguns estímulos fazem com que o seu corpo precise reter mais água. E alguns estímulos fazem com que o seu corpo precise liberar mais água. Então, eu não ia nem citar aqui esse exemplo. Então, tenta imaginar que a transpiração, só um exemplo. Você vive aí em um lugar que é bem frio. Então, o seu corpo transpira pouco. Então, muita água fica em suas células. Muita água fica no plasma. Então, essa água, esse excesso de água também não é interessante. Então, você acaba tendo que liberar esse excesso de água. Por essa razão, ocorre uma inibição
da produção do hormônio antidiurético. Diurese é fazer xixi, é urinar. Já aqui, Patrick, por exemplo, mora aqui no Ceará. Mano, aqui na sombra é 50 graus, velho. É bebendo água direto, sem parar, sem parar, sem parar. É garrafa de água perto da gente direto, porque é muito quente. E se é muito quente, eu transpiro bastante. Então, se eu transpiro bastante, eu já perco muita água aí. Então, é necessário que exista algum mecanismo que retenha água no meu corpo. Um deles, por exemplo, é a produção do hormônio ADH, que vai reabsorver as águas, vai atuar, ou melhor, vai ativar os canais. Olha como eu tô falando bonito, viu? Vai ativar os canais de absorção de água lá em nossos rins. Literalmente é isso que acontece, tá? Tem alguns canais específicos aí, que é o canal V1A e V2, que são importantes aí para poder ocorrer esse transporte, essa reabsorção de água, tá? Tem uma proteína chamada de aquaporina, que também é necessária para que ocorra essa reabsorção de água, tá? Então, concentração osmótica é o padrão quando está se falando de hormônio ADH. Então, tá atuando aí na questão de equilibrar a quantidade de água no plasma, a quantidade de água nas células. Então, por exemplo, tenta imaginar que tem muito sal, tá? Cloreto de sódio no seu plasma. Esse negócio tem que ser dissolvido, então tem que ter muita água. Então acaba aí aumentando a reabsorção de água. O mesmo acontece o oposto. Então, se tem pouco sal, não tem necessidade de ter tanta água não. Então, bota essa água para fora, tá ligado? Outra função importante é com relação à redução da pressão arterial. É a volemia, velho. Se tem muita água no sangue, muita água no plasma, mano, aumenta aí a sua pressão arterial. A mesma coisa acontece, por exemplo, no oposto, né? Então tem pouca água, tem um volume, tem uma volemia menor, então a pressão vai estar baixa. Lembrando que o hormônio ADH, em termos de pressão arterial, não é o único que está envolvido nisso, tá? Por exemplo, tem um ciclo aí, renina, renina, aldosterona, eu esqueci o nome do ciclo, é porque é complicado. Ciclo renina, angiotensina, aldosterona. Literalmente é um ciclo que envolve aí também os rins, que promovem, por exemplo, vasoconstrição. E por falar em vasoconstrição, eu tô inteligente hoje, viu? E por falar em vasoconstrição, leia o nome, o apelido desse hormônio aí, vasopressina. Então vem de vasoconstrição. Então é um hormônio também que vai estar atuando na vasoconstrição, aumentando temperatura, aumentando pressão, diminuindo pressão. Tudo isso, meu querido, até cuspi aqui, tudo isso, meu querido, relacionado à água, tá? Então não esquece disso, velho. Falou em aí ADH, reabsorção de água pelos rins, tá? Para que o ADH é liberado e qual sua finalidade? Eu acabei de falar para vocês, né? Regular a concentração osmótica, regular a pressão arterial, tá? Afinal, hormônio antidiurético. Agora é claro, né? Se tu tá nas tuas cachaças doidas aí, bebendo aquela velha ipioca da amarela, porque tu tá ligado que tu não bebe na cerveja não, tu bebe da ipioca mesmo. Eu nem sei se tem ipioca na cidade que você mora, mas ipioca é uma birita aqui que é 98% de álcool. Enfim, quando você bebe álcool, o álcool também ele contribui aí para desativar, por exemplo, a produção do hormônio antidiurético. Então começa aquela mijadeira, né? Quem nunca tomou uma cerveja, eu não estou dando apologia a bebidas, tá? Mas eu fico até receoso de falar o exemplo porque eu bebo, né? Então eu fico com medo de incentivar, mas não beba não, beber é errado. Quem bebe não passa no vestibular e quem bebe não termina a faculdade, tá? Então quando você toma uma cervejinha tal, os primeiros copos não fazem muito efeito não, tá ligado? Você fica lá de boa, fica só enchendo. Então depois não, mano, vamos começar a liberar esse negócio aí, então desativa a produção de ADH e você começa a urinar sem parar. É um copo de cerveja, 1 litro de xixi. Um copo de cerveja e 1 litro de xixi, tu vai ficando bebo e desidratado, né? O hormônio antidiurético aí ligado diretamente à desidratação. E claro,
Sempre tudo ocorre conforme o esperado? Não, meu filho. Tudo pode acabar em merda. Tudo pode acabar dando errado. A mesma coisa acontece aí com produção de ADH. Se produzir muito, se produzir pouco, vai acontecer alguma coisa aí, tá ligado? Totalmente interessante. Uma delas, por exemplo, é o diabetes insípidos, que não tem nada a ver com o metabolismo de glicose, por exemplo. Isso tem a ver com a questão da produção do hormônio ADH. Diabetes insípidos neurogênica é quando o corpo sequer produz o hormônio ADH. Tem algum problema aí na produção do hormônio ADH. E a diabetes insípidos nefrogênica, por exemplo, que diabo é por exemplo, eu falo umas palavras, meu Deus do céu. Mas enfim, a diabetes insípido nefrogênica, ela ocorre justamente quando acontece com algum problema lá nos néfrons. Tenta imaginar aí uma resistência à insulina. É semelhante, mas é resistente, por exemplo, ao hormônio ADH. Resistência aqui é só um termo analógico, tá? Só uma analogia. Tudo bem? Analógico, analogia. Não sei se analógico combina com cultura. Mas uma analogia. Tenta imaginar aí com a resistência às células à insulina. É semelhante com o que acontece aí com a questão do diabetes insípido nefrogênico, que é quando o corpo produz, mas os néfrons não acabam utilizando. Consequentemente, meu querido, vai ter problemas aí na questão de reabsorver água, né? Então você vai acabar urinando mais, por justamente estar acontecendo uma desativação da produção desse hormônio. E cara, a síndrome inapropriada de ADH é quando você produz muito ADH, muito mesmo, e você acaba aí absorvendo muita água, tá? E pode também acontecer o oposto, você pode não produzir em excesso o hormônio ADH e você vai ficar desidratado porque você vai liberar muita água lá para seus rins. Patrick, tu falou de rins, mas eu não sei ao certo a função dos rins. Ah, meu filho, aí fica complicado, né? Eu tô aqui para falar do hormônio, não do órgão. Mas eu vou estar falando dos rins, tá? Em um vídeo, tá? Daqui a alguns dias eu vou estar lançando um vídeo falando sobre os rins. Mas os rins, ele é um órgão que não produz a ureia. A ureia, ela é produzida no fígado, a partir aí a partir do metabolismo de aminoácidos, tá? Porque a ureia é um composto nitrogenado e surgiu a partir aí do excesso de aminoácidos que foram transaminados e desaminados, mas a urina não tem só ureia, tem muita água, tem sais. Então, quando acontece a filtração do sangue, 1/3 do sangue passa pelos rins, que ocorre a filtração, por exemplo, muita coisa não pode ser filtrada não, tem que ser reabsorvida. Muita coisa é até filtrada, mas tem que ser reabsorvida. Lá na alça de Ehlen, no tubo proximal, no tubo distal, acabam sendo reabsorvidos. E a água é um desses componentes, e esse componente ele é reabsorvido graças à ativação aí do hormônio. O hormônio ADH promove a ativação, ou melhor, não tenta imaginar que é o hormônio que vai lá e pega a água, não. Não é assim que acontece, não, tá? Hormônios são mensageiros químicos. É porque na cabeça do estudante ele acha que insulina transporta glicose para a célula. Ele acha que vai lá a glicose e se interage lá com a insulina. Não, não é assim não. É a mesma coisa também com o hormônio ADH. Né? Ele não vai chegar lá e água, me abrace, entre, volte. Não. Os hormônios são mensageiros químicos que podem atuar em nível de membrana ou nível aí de citoplasma e núcleo, ativando a produção de proteínas, tá? Aquaporinas, tipo de proteína importante para a questão de absorção de água. Beleza? Gente, eu espero muito que você tenha gostado, tá? Gente, comenta para mim aí se vocês gostam desse tipo de vídeo aqui. Eu tô pensando aí em seguir uma vibe contando a função de cada um dos hormônios, detalhando ainda mais o nível de biologia para vocês. E também comenta se você gostou desse formato, eu quero saber. E se você não me segue nas redes sociais, segue lá, @biolodúvidas, que eu vou ficar feliz. Eu vou até abrir aqui a câmera, eu vou ficar feliz demais. Beleza? Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!